Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Silva Alves. Atualmente eu faço ciência da computação aqui na USP em São Carlos, eu faço no ICMC, mas a minha iniciação foi com o time da FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharias, que faz parte da USP em São Paulo, da Politécnica. Como orientador eu tive a Roseli de Deus Lopes e dois colaboradores, o Adel Meloy e o Thomas Palmeira. Primeiramente, essa iniciação surgiu com a dificuldade de analisar os projetos que foram enviados para a FEBRACE, já que era um volume muito grande, mais de 5.000 projetos finalistas desde 2003. Com isso, a gente queria utilizar o processamento de linguagem natural, mais especificamente o modelamento por tópicos. E a gente tinha como objetivo utilizar esse modelamento por tópicos, porque a gente acredita que com essa classificação seria possível uma melhor compreensão dessa base de dados. E também seria possível uma análise mais profunda, como interligar ou correlacionar algum tópico com uma região geográfica ou com algum fator socioeconômico. Com isso, a gente também queria avaliar 3 formas diferentes de aplicação da técnica, com 5 modelos diferentes, e também validar os tópicos, e por fim, disponibilizar o código-fonte para estudos posteriores. Primeiramente, o processamento de linguagem natural é uma forma que surgiu recentemente de fazer o computador conseguir analisar a língua que a gente fala e escreve, e o modelamento por tópicos é um método que surgiu dentro desse processamento de linguagem natural, que basicamente pega uma grande base de dados de texto e agrupa eles em pequenos tópicos. Cada tópico gerado pelo modelo são um conjunto de N palavras, como por exemplo aquele água potável e recurso hídrico. Isso poderia ser um tópico gerado por algum modelo. Antes mesmo de utilizar o modelo, a gente precisou fazer um pré-processamento, com a remoção dos top words, que seriam retirar palavras que não agregam sentido para o texto, ou seja, palavras como artigos e preposições, da, de, o, que estão ali para efeitos de coesão, mas não agregam sentido, e também eles estão em larga escala, então isso dificulta um pouco o modelo analisar, já que essas stop words elas tomariam conta do texto, e também utilizar a lemmatization, que é basicamente pegar palavras que possuem o mesmo sentido, mas são diferentes e mudar para a sua palavra base. Então, aluno, alunos e aluna, todos se transformariam em aluno. Após isso, é necessário criar os embeddings, que são basicamente transformar esse texto em uma forma matemática que o computador consiga entender. Então, no nosso caso, a gente utiliza um modelo que transformava em um vetor multidimensional com mais de 100 dimensões, e depois é possível treinar e utilizar o modelo normalmente. Como essa iniciação foi feita inteiramente em Python, a gente utilizou BirdTopic, que é uma biblioteca de topic modeling que utilizava os modelos BERTs, que são modelos de processamento de linguagem natural bem recentes, e também a gente utilizou o Pandas, NumPy e Scikit-learn. A gente utilizou 5 modelos diferentes, o L. Davis, que é o modelo mais antigo, e os outros 4 utilizavam o BERT, que eu já falei anteriormente, mas eles se diferenciavam utilizando ou não o pré-processamento que eu falei anteriormente, ou seja, a remoção dos top words e a lematização. A gente também utilizou 3 formas de validação dos tópicos. As 2 primeiras são métricas automáticas que o próprio computador consegue fazer, ou seja, a Topic Coherence, que basicamente via se os tópicos eram coerentes entre si, e o Topic Diversity, que via se naquele tópico tinha palavras únicas, ou seja, palavras que não apareciam em outros tópicos. Além disso, a gente utilizou avaliação humana, que consistia na Word Intrusion, ou seja, a gente pegava um tópico, pegava uma palavra de outro tópico, inseria nele e via em porcentagem quanto que a pessoa conseguia identificar que aquela era a palavra intrusa ou não. E o rating era basicamente, a pessoa dava de 1 a 3, 1 se o tópico era pouco coerente e 3 se o tópico era muito coerente. Como resultado, a gente obteve a contradição entre as métricas automáticas e humanas, que era um dos nossos objetivos, porque basicamente modelos que saíram muito bem nas métricas automáticas, como o L. Davis, o segundo com stop word sem lema e o penúltimo com stop word com lema, não saíram tão bem no word intrusion e no rating. Pode ver que é os que possuem menor word intrusion e menor rating. Os outros 2 modelos ficaram muito bons e a gente optou por utilizar o sem stop word com lema. Esse resultado serviu para mostrar uma certa inconsistência nas métricas automáticas e a gente também obteve um modelo final que tinha 72 tópicos, mais de 59% dos 5.296 projetos classificados, ou seja, 3.087 projetos classificados dentro desses 72 tópicos. Com isso, o estudo sugere que avaliações automáticas não conseguem analisar muito bem, ou seja, é necessária uma intervenção humana, e também a gente mostrou alguns métodos de processamento de dados que melhora a análise do modelo. Além disso, a gente no futuro pretende utilizar esses tópicos para uma classificação dos temas dos textos. E com isso, eu acho que é isso. Agora, como agradecimento, eu queria agradecer o CNPq, que foi o patrocinador da minha iniciação. Além disso, queria agradecer a minha orientadora Roseli de Deus Lopes e meus 2 colaboradores, tanto o Adel quanto o Thomas. Muito obrigado.